No plano complexo, a representação do número z igual a 2i é um dos vértices de um triângulo equilátero com centro na origem. Sendo assim, determine os complexos, na forma algébrica, que correspondem aos outros dois vértices. Bom, então aqui eu vou fazer a representação do plano complexo, traçando aqui o eixo vertical, o eixo imaginário e o eixo real, que é o eixo das abscissas, o eixo horizontal. Bom, o número complexo z igual a 2i, vale lembrar aqui que as coordenadas desse ponto, as coordenadas do ponto que corresponde a esse número, como z igual a 0 mais 2i, a parte real de z é 0, então esse ponto ele está localizado em 0 e 2, uma vez que a parte real é 0 e a parte imaginária é 2. Então, eu vou marcar aqui 1, 2, e o número z corresponde ao ponto localizado nessa posição. Z igual a 2i, cujas coordenadas são 0 e 2. Bom, se a origem, o ponto de coordenada 0, 0 aqui, representa o centro do triângulo equilátero, então aqui é 0, e esse ponto representa o centro do triângulo equilátero, então, grosso modo, eu vou fazer o desenho aqui do triângulo, não vai ficar evidentemente muito perfeito, mas só para a gente ter uma ideia da visualização, então esse triângulo vai ser mais ou menos aqui, assim. E aí temos o triângulo equilátero, cujos outros dois vértices nós queremos determinar as coordenadas. A primeira coordenada mais fácil de encontrarmos para esses dois pontos, vamos chamar cada um deles aqui um número complexo, um deles vamos chamar de w e o outro vamos chamar de t. Esses dois números complexos w e t, eles têm a mesma coordenada, a mesma parte imaginária, e esse valor da parte imaginária não é difícil observar que ela vale menos 1. O y de cada um desses dois pontos aqui é o mesmo igual a menos 1. Vou colocar aqui w e t, as coordenadas desses dois pontos. O x nós ainda não sabemos, mas o y pode-se afirmar que é igual a menos 1 por uma razão que nos remete a uma propriedade dos triângulos equiláteros. Lembrando que o centro de um triângulo equilátero, que nesse caso aqui é a origem do plano, ele é, em particular no triângulo, o baricentro. E uma propriedade que o baricentro tem é que a distância do baricentro até um dos vértices, então no caso aqui, essa distância ela é igual a 2, porque ela vai de 0 a 2, a distância que vai do baricentro até o vértice num triângulo equilátero é o dobro da distância que vai do baricentro até o lado. Então, a distância do baricentro até o lado aqui, essa distância tem que ser igual a 1. E se nós vamos descer uma unidade no eixo das ordenadas, então, evidentemente, a coordenada aqui, o y, vai ser igual a menos 1. Porque eu vou descer uma unidade para baixo da origem. Então, esse y é igual a menos 1. Então, agora o que nós precisamos fazer é determinar o valor da abscissa de cada um desses pontos. E aqui eu começo por w. Para nós identificarmos a abscissa de w, o x do ponto w, uma vez que nós já sabemos que o y é igual a menos 1, eu vou traçar aqui de w até a origem, e esse comprimento ele também é igual a 2. Porque, mais uma vez, pelo fato da origem do plano complexo ser o centro do triângulo, a distância desse centro até cada um dos vértices é sempre a mesma. Como a distância desse centro até o ponto z é 2, então a distância desse mesmo centro até cada um dos outros dois pontos, w e t, também deve ser igual a 2. Ao mesmo tempo em que esse segmento de w até a origem é igual a 2, eu posso dizer que esse segmento também é bissetriz, uma vez que a extremidade desse segmento é o centro do triângulo. Então, cada um dos ângulos aqui formados vale 30 graus, uma vez que o ângulo do triângulo equilátero é igual a 60. E aí nós temos um triângulo formado de 30 graus aqui, que eu desenhei, aqui é 90, e aqui vai ser 60.
Observando que nesse triângulo 30, 60 e 90, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, o cateto oposto ao ângulo de 30, aqui nós já determinamos, vale 1 unidade, ele é a metade da hipotenusa, que vale 2. E o que nós vamos fazer agora é observar que o cateto oposto ao ângulo de 60 vai valer a mesma metade, ou seja, 1, mas multiplicada por raiz de 3, ou seja, esse comprimento do triângulo do outro cateto é igual a raiz de 3. E como vale raiz de 3, significa dizer que a coordenada x aqui da abscissa do ponto W, nós vamos andar da origem do plano, raiz de 3 unidades para a esquerda. Como nós vamos andar para a esquerda, então, esse valor é igual a menos raiz de 3. E por simetria, a mesma coisa, o mesmo raciocínio seria dado aqui para o ponto T. Então, nós vamos ter raiz de 3, só que agora para a direita. Então, vai ser o valor positivo. Então, significa dizer que a abscissa de W é menos raiz de 3 e a abscissa do ponto T é raiz de 3. Então, cada um dos dois números complexos W e T são dados por W é menos raiz de 3 menos I, uma vez que a parte real de W é menos raiz de 3 e a parte imaginária de W é menos 1. E o número complexo T é um número complexo representado por raiz de 3 menos I, uma vez que a parte real de T é raiz de 3 e a parte imaginária de T é menos 1. Então, esses são os dois números complexos representando os outros vértices do triângulo equilátero da figura.